Muito boa noite aos nossos amigos e telespectadores da Connect TV. Estamos começando mais um Política em Foco, transmitido para Portugal e para o Brasil por TV a cabo, pelas plataformas digitais e também TV aberta através da nossa parceria com a Rede TV. Hoje, o nosso entrevistado, o nosso convidado, que já está conectado com a gente, é o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes. Muito boa tarde, neste horário que a gente grava, mas muito boa noite, porque aqui em Portugal já é boa noite. Seja muito bem-vindo, governador. Pois, é muito bom, prazer eu falar contigo, falar com todos que nos acompanham. Boa tarde para nós, boa noite para todos e aqueles que vão nos assistir. Prazer estar falando com todos vocês nesse momento. Muito bem, governador. Eu começo esse nosso bate-papo aqui falando a respeito do Centro-Oeste como um todo, né? Essa região tão rica do Brasil e que ela foi, nos últimos meses, alçada aí ao centro dos debates políticos permanentemente do nosso, vamos dizer, dos debates que acontecem no Brasil, principalmente por causa dos bons resultados do agro. Então, por um lado positivo, e muita gente falando bem nesse sentido, mas, por outro lado, por algum tipo de conflito, pelo menos conflito de discurso com o governo federal. Como é que é essa sensação de uma região que, de maneira geral, a grande mídia brasileira se esquece um pouco, está no centro das atenções e mostrando a que veio? Olha, Eudes, primeiro, assim, é um prazer nós estarmos aqui hoje no estado de Mato Grosso, nessa condição de governador do estado, e o Mato Grosso é hoje o líder, né, não só no Centro-Oeste, mas no Brasil, da produção do agronegócio. E o agronegócio brasileiro, ele é seguramente o setor da nossa economia mais competitivo que nós temos, é um setor que exporta para quase 200 países ao redor do planeta, é um setor que tem uma grande capilaridade na economia brasileira, porque essa atividade ela vai muito além da nossa produção no campo, dos produtos que nós produzimos com muita competitividade e conseguimos vender no mundo inteiro. É uma cadeia que ela se expande, né, para a indústria metalmecânica, de máquina, de equipamentos, indústria química, indústria de materiais elétricos, enfim, é uma cadeia que ela, estando bem, ela tem grande capacidade de influenciar em outras atividades industriais, então ela é muito importante no Brasil. E o Mato Grosso é hoje o maior produtor brasileiro, nós somos uma grande região. E esse agronegócio, ele também tem sido importante para o Brasil ao longo de algumas décadas já, depois que nós conseguimos ganhar essa escala, ganhar capacidade de ser um grande exportador daquilo que o Brasil faz, e respondeu durante todos esses anos praticamente pelo saldo da balança comercial brasileira. Então o agronegócio ele é muito importante. E o Mato Grosso, o Centro-Oeste, né, nós aqui somos o líder, né, disparado aí na produção nacional, mas Goiás é muito importante, Mato Grosso do Sul, esses estados aqui que são chamados a grande fronteira agrícola do Brasil, né, não só no presente, mas com grande capacidade de continuar crescendo no futuro. Então, é natural que esse protagonismo econômico, né, de crescimento, de bom desempenho, ele possa atrair aí os olhos e o governo federal, nessa mudança que houve aí democraticamente, de um governo que era mais à direita e alinhado com o agronegócio, para um governo mais à esquerda, sempre gera aí alguns pequenos conflitos, expectativas, mas eu diria, as coisas estão indo bem, né, todo mundo trabalhando, e a gente espera que o governo federal também trabalhe bastante, que trabalhe corretamente e que ajude o Brasil, que ajude o Centro-Oeste e que ajude a todos os brasileiros. Eu tenho visto que, de maneira geral, me parece muito mais um discurso do presidente Lula para falar para a sua claque, para a sua plateia, para o seu eleitor, do que efetivamente ações contra o agronegócio. O senhor percebe dessa maneira também? É muito mais um jogo de palavras para falar com o público dele do que efetivamente entrar numa rota de colisão, que seria uma estupidez total, né? É natural, esse jogo de narrativas, ou seja, apenas aquilo que se fala, apenas aquilo que se discursa, é muito comum você encontrar isso na política brasileira. Então, isso não é uma prerrogativa só do presidente Lula, né, que às vezes faz alguns
algumas falas que pode ser interpretado dessa forma, mas na prática eu não vi nenhuma ação que pudesse prejudicar ainda o agronegócio. Assim como o presidente Jair Bolsonaro também fez um discurso no início do seu mandato, né, meio assim, parecia que ele ia liberar geral no meio ambiente, que todo mundo ia poder fazer o que gostaria de fazer em detrimento de uma lei que não é ele, presidente Bolsonaro, que fez, e nem é ele que teria a capacidade de mudar, dependeria do Congresso. E, na prática, não houve nenhuma mudança nessa lei nos 4 anos, mas existia uma narrativa por algumas falas, por alguns posicionamentos que deu esta interpretação. Então, de prática, eu vejo que o governo do PT está começando, são 6 meses completo, é um governo que tem a sua característica, mas de prático nós não podemos apontar ainda nada com muita objetividade que possa, já realizado, prejudicar o agronegócio. O senhor é apontado pela grande mídia e não de maneira simpática, de maneira quase persecutória. Ah, o governador bolsonarista, é bolsonarista e tal. Criou a grande mídia utiliza dessa maneira quase que como uma crítica. Qual é o posicionamento do senhor? O senhor imagina que o Bolsonaro ainda possa dar contribuição para o futuro no Brasil, ou nesse momento é só trabalhar, independente de quem está no governo federal? Olha, o Brasil, e aí não é só um problema da grande mídia ou da mídia, né? Nós brasileiros, da nossa cultura, a gente gosta muito de simplificar as coisas e rotular. Né? A gente tem mania de fazer isso na cultura brasileira. Eu não sou bolsonarista, eu não sou lulista, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu sou apenas um cidadão que me julgo do bem, trabalho muito, trabalho corretamente, respeito as leis, respeito o cidadão que paga imposto e quero fazer as coisas corretas. E graças a Deus, no meu estado, nós fizemos isso, trabalhamos muito, pegamos um estado com muita dificuldade há pouco mais de 4 anos atrás e tomamos decisões duras no início, chamado por alguns de duras, eu sempre chamei de necessárias, né? E a gente tem que fazer aquilo que é necessário e não apenas aquilo que é possível. E fizemos o que era necessário fazer, recuperamos o Estado. No início do meu mandato, eu lembro bem, eu disse que muita gente falava assim, olha, esse Mauro Mendes aí não vai ser eleito nem para síndico de prédio. E eu falei, não estou nem aí, não tem problema, eu não sei político, não vou morrer político, né? Eu vim para prestar um serviço à sociedade. Então, vou tomar as decisões que eu e a maioria dos que estão próximos de mim julguem corretas, doa quem doer, vamos fazer o que é correto. Fizemos isso. E para a contrariedade daqueles que, né, sentenciavam isso, profetizavam isso, nós fomos reeleitos com quase 70% dos votos do meu estado. Né? Apoiar o Bolsonaro foi uma estratégia política eleitoral, mas em muitos momentos eu critiquei o Bolsonaro. Eu criticava ele quando ele satanizava os governadores, por exemplo, dizendo que a culpa do aumento da gasolina, dos combustíveis no Brasil, era culpa dos governadores do ICMS. É uma grande mentira. E eu dizia, está mentindo o Bolsonaro, porque o grande culpado naquele momento era a Petrobras, era o preço internacional, era o dólar alto, isso tudo não dependia de nenhum governador. Então, né, eu sempre me posicionei com muita tranquilidade, né, não sou bolsonarista de carteirinha, não sou anti-Lula, não sou pró-Lula, eu respeito os nossos presidentes. Respeitei o Bolsonaro, vou respeitar o Lula, né, vou torcer para que o Brasil dê certo, jamais vou torcer, né, para que vá mal, para prejudicar o partido A, B ou C, Lula ou quem quer que seja o presidente, e eu gostaria, né, que tudo desse certo para o bem de todos nós brasileiros. Essa é a torcida generalizada, a gente tem que ter fé, trabalhar e torcer para que as coisas boas aconteçam. Falando, e eu prometo que depois eu vou sair do assunto do agro, mas é natural, a gente está falando com o campeão nacional do agro e a gente fala disso algumas vezes, mas há uma percepção errada, muito por conta de narrativas políticas, de que o agro brasileiro é predatório, ele é uma coisa assim, ainda talvez da Revolução Agrícola lá do século XVIII, XVII, coisas que não acontecem mais, ou que se acontece em muito pequena escala e que tem sido punido. Então,
eu queria que o senhor falasse um pouco desse momento do agro, que não é de agora, não é uma coisa 2023, mas já vem de alguns anos, em que o agro mudou, ele é muito mais voltado à tecnologia, à educação, ou seja, existem diversas universidades que formam pessoas para trabalhar no agro, pouco se fala a respeito disso, qualidade de vida dos trabalhadores, do entorno, crescimento do IDH dessas cidades que estão no entorno das grandes produções do agro. Falar um pouco disso, porque aqui na Europa, a narrativa de um agro predatório que destrói o meio ambiente, que escraviza a mão de obra, esse tipo de coisa, ela é latente e não corresponde com a verdade. Então, dá essa oportunidade para o senhor defender todo o segmento. Olha, Eudes, na verdade o mundo vive, né, repetindo narrativas equivocadas, e hoje com as redes sociais, com essa ampla capacidade que a mídia eletrônica tem, qualquer narrativa que seja colocada e cria-se uma apologia, né, de uma linha de pensamento, aquilo às vezes percorre muito e ganha escala e acaba formando um conceito. Mas eu digo o seguinte, a verdade ela sempre vai prevalecer. Mais cedo ou mais tarde o mundo vai reconhecer, e eu tenho dito, por exemplo, o presidente Macron, o presidente francês, e com todo o respeito que nós merecemos a todos os líderes mundiais, ele tem feito duras críticas ao Brasil, ao agro brasileiro. Mas quando ele faz isso, ele está querendo defender os produtores americanos, os produtores, franceses, porque a agricultura brasileira é muito, muito mais competitiva e eficiente. E eu desafio o Macron, qualquer francês, qualquer europeu que está nos assistindo nesse momento, qualquer português, a conhecer aqui o nosso Mato Grosso, o Brasil. Nós somos a região do planeta, eu digo isso, anote aí, e podemos fazer qualquer tipo de medição para aferir se isso é verdade ou não. O Mato Grosso, o estado que eu represento, é o maior produtor de alimentos e a região do planeta que mais preserva o meio ambiente. Nós, hoje, somos um grande produtor de milho, de soja, de algodão, de várias commodities agrícolas e preservamos 62% do nosso território. Ou seja, 62% do nosso território, do meu estado, está exatamente como ele estava há mais de 500 anos atrás, quando o português Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Nenhum país do mundo tem isso, nenhuma região da França tem isso. Na Europa é muito comum você encontrar regiões que produzem, onde 70%, 80% do território está modificado pela ação dessa atividade econômica. Então aqui nós temos 62%. Então eu desafio o senhor Macron, qualquer dessas ONGs que são contratadas por organismos internacionais a vir debater esta realidade, esta verdade. Tragam as suas, coloquem sobre a mesa, peguem a de Mato Grosso e vamos colocar na mesa, do Brasil vamos colocar na mesa e vamos ver qual país que mais preserva o meio ambiente e produz alimentos, né? Porque produzir alimentos hoje é algo fundamental. O mundo caminha para chegar a 10 bilhões de pessoas. A segurança alimentar é algo que importa a todos nós, né? Não só brasileiros, portugueses, europeus, mas uma insegurança alimentar no mundo pode levar o mundo a uma guerra. Historicamente sempre foi assim. As guerras, as invasões, elas sempre tiveram algumas motivações, mas uma delas é conquistar território para garantir segurança alimentar. Desde os primórdios tempos da pré-história, o homem invadia outros territórios para ampliar a sua capacidade de caçar, de ter alimentos, etc. E tal. Então, né, nós somos, com certeza, um exemplo, se existe no mundo, um exemplo de sustentabilidade. Pode ter certeza que esse exemplo se chama Mato Grosso. Ah, tem alguns problemas? Claro que tem, tá? Mas os exemplos positivos e a nossa contribuição para o planeta é muito, muito maior do que aquilo que eventualmente eles ficam colocando como ponto negativo. E essa verdade as pessoas precisam conhecer, está à disposição. Enquanto isso, eles têm que viver de narrativa, de discursos, né, de fazer algumas falas. Entretanto, uma fala minha de governador de Mato Grosso tem uma repercussão muito menor. Uma fala do senhor Macron, presidente da França, um importante país, tem uma repercussão muito maior. Mas está desafiado, se ele ou qualquer um quiser conhecer a verdade, e é uma frase bíblica, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará desses dogmas, dessas narrativas mentirosas que contam sobre o Brasil, mas principalmente sobre Mato Grosso.
E não adianta, assim, né, falar para o Macron, primeiro que nós vamos encaminhar isso daqui não só para os líderes que a gente tiver acesso, mas também para os produtores rurais da Europa, porque de repente vale muito a pena de verdade que eles vão até o Brasil para conhecer a tecnologia, para ser implantada aqui, porque o Brasil, além de tudo, e o Mato Grosso com certeza lidera isso, é líder na parte de tecnologia, não é só porque as áreas são grandes, porque o solo é fértil e tal, não, tem muita tecnologia embarcada, tem muito estudo, tem muita educação por trás de tudo isso. Então fica feito o desafio do Macron. Agora, falar uma coisa, né, governador? Não adianta ir no Brasil falar de agricultura e ir lá visitar o Lula no Rio ou em Brasília. Tem que ir em loco, tem que ir no estado que é o campeão da agricultura, do agronegócio do Brasil. Então fica feito esse desafio aí para o Macron e outros líderes, o desafio no bom sentido, né? Que vá lá conhecer para de repente mudar esse conceito. O desafio barra convite. Desafio barra convite. É isso. E também, quem sabe o governador não vem aqui para a Europa para trazer um pouco desse conhecimento para cá, porque acho que está faltando de verdade essa interlocução. As conexões que são feitas entre Brasil e Europa, e é natural, não é uma crítica, porque poderia ser melhor, mas falta um pouco dessa conexão de outras partes importantíssimas do Brasil com a Europa. Então, Paris só fala com Lisboa, Paris só fala com Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Fala muito pouco com os outros estados. E Lisboa a mesma coisa, e Londres a mesma coisa. Acho que falta esse intercâmbio mais ágil e mais inteligente entre os países e as regiões importantes dos países. Só um parênteses aí, viu, Eudes, nessa história dessas narrativas, né, ambientalistas ou, entre aspas, que em nome de defender o meio ambiente, e todos nós queremos defender o meio ambiente, ninguém mais do que nós aqui em Mato Grosso queremos defender a floresta amazônica, porque a floresta amazônica ela é a responsável, né, pelos rios voadores que nós temos aqui na América do Sul, uma parte da América do Norte, e esses rios são fundamentais para que nós possamos produzir 2 safras de alimentos por ano. É uma das poucas regiões do planeta que consegue fazer isso. Você tirar 2 safras, nós plantamos no mesmo ano, né, milho, no mesmo ano nós plantamos soja sem irrigação, usando apenas a chuva. Então nós queremos preservar o meio ambiente. Né? Existe um estudo aí feito por alguns organismos internacionais, universidades, né, que mostra que nos próximos anos a demanda mundial por alimentos ela vai continuar crescendo e vai crescer acima de 20%. O único país do mundo que pode crescer a sua produção acima de 20%, acima de 40% é o Brasil. O meu estado pode, nos próximos 10 anos, dobrar a produção. Nós vamos chegar a 100 milhões de toneladas, estamos chegando na casa de 100 milhões de toneladas, né? Até o final dessa década nós estaremos superando a casa de 150 milhões de toneladas. Então, isso é importante para o Brasil, para o meu Mato Grosso, mas também alimentos é algo importante para o mundo, porque se houver falta de alimentos, o preço sobe, vão sofrer muita gente ao redor do planeta, né? Os mercados estão muito interligados, o que acontece num país tem reflexo em outros, e o preço de alimentos é fundamental para a estabilidade do planeta, para a paz social, né? E a paz, inclusive, entre os povos. Guardadas as devidas proporções, a Ucrânia tem um pouco essa função na Europa, é um celeiro gigante de alimentos para a Europa. E você vê o que aconteceu com a guerra aqui. Eu moro aqui e vi uma coisa que eu ainda brinco com os portugueses. Falei, poxa, mas me enganaram. Falaram que em Portugal não tinha inflação. E eu vi preços de, por exemplo, leite, né? O litro de leite dobrou o preço em 4, 5 meses. Agora deu uma estabilizada, está caindo um pouquinho, mas você imagina se a gente tivesse dobrado de preço qualquer tipo de alimento no Brasil, o que não tinha acontecido. Eu falei que não ia falar mais do agro, mas tem mais um item que eu preciso para a gente debater e combater essas narrativas. Como que é a relação do agro do Estado, e aí do governo do Estado, com as populações indígenas? Porque também é outra coisa que se vende, que os índios são reprimidos, são maltratados, que os governadores alinhados com o agro fazem vista grossa para invasões, tal. Como é que é essa relação das populações indígenas com o governo do Estado?
Primeiro, mais uma narrativa furada, mais uma narrativa de quem fala lá do outro lado do planeta, né, daquilo que ele não conhece. É muito comum, hoje em dia, as pessoas lerem uma manchete, não questionam onde a fonte, se ela é verdadeira ou não, e leu aquela manchete e ela se julga especialista no assunto. Então é fácil falar da Amazônia sem nunca ter pisado na floresta amazônica. É fácil falar que é protetor do índio, que está preocupado com o índio, sem nunca ter pisado em nenhum território indígena. Nós temos aqui 14% do estado de Mato Grosso, nós somos mais de 904 milhões de quilômetros quadrados. 14% desse território são reservas indígenas. Nós temos 43 etnias aqui. Tem etnia aqui, eu vou citar uma delas, que é dos Parecis. Eles estão plantando, viraram produtores rurais do agronegócio. Eles têm mais de 1 milhão de hectares. Mais de 1 milhão de hectares. São precisamente 1.200.000 hectares. Estão plantando em aproximadamente 21 mil hectares. Eles usam um pouco menos de 2% do seu território. E com isso eles estão gerando riqueza, estão sobrevivendo, estão fortalecendo a sua cultura e estão ajudando com isso a proteger os mais de 1.100.000 e tantos mil hectares que são áreas nativas. Então, o que nós queremos é que o índio tenha autonomia, que ele possa produzir, que ele possa usar um pedacinho do seu território, mas o índio, essa história de invasão de reserva, que governadores, quem fala isso não sabe nada, quem cuida das reservas indígenas não é governador, é o governo federal, quem tem o dever de proteger, porque essas terras dos índios são terras da União, do governo federal, que estão lá ocupadas por essas etnias, né, demarcadas e devidamente ocupadas. Então, né, eu posso fazer, poderia fazer, mas não faço, vista grossa, ou qualquer governador poderia fazer, mas o dever de cuidar, de ir lá, colocar a Polícia Federal, o Exército e tirar invasor, é do governo federal, que hoje é um governo alinhado com a esquerda, alinhado com essas pautas, e nós somos alinhados com essa pauta também. Se o território é indígena, tem que ser preservado para o índio. Se não é também, não vem querer ficar criando mais reserva, criar restrição aqui e acolá, só para prejudicar o país. Então, né, nós somos daquilo, dar a César o que é de César, fazer o que é correto, né, então não importa quem seja. Vale para o índio se o território está demarcado, né, para um território indígena, tem que ser respeitado, tem que ser preservado. Governador, não dá, como eu prometi, agora eu vou mudar a pauta. Enrolei um pouquinho, né? Fiquei falando muito do agro, mas agora mudar um pouco a pauta. Esse estado do Mato Grosso, que é campeão do PIB, ele ajuda o PIB brasileiro, ele tem melhorado o IDH das populações mais pobres, ele tem atraído, inclusive, como um local bom para se viver, as pessoas, tem muita gente mudando para o Mato Grosso, por exemplo, porque encontra uma qualidade de vida diferenciada do que muitas vezes os grandes centros mais conhecidos, principalmente em relação à criminalidade e tal, é um local mais calmo para se viver. Mas eu queria falar do Mato Grosso do futuro. Para onde vai esse estado? É só o agro? Há outras frentes de desenvolvimento? O que um investidor de outras partes do país, ou mesmo de fora do país, pode encontrar como terra fértil, usando ainda, né, a analogia do agronegócio, mas terra fértil para novos negócios, para desenvolvimento do Estado e desenvolvimento das suas empresas, dos seus negócios? Eudes, é muito importante a gente, antes de falar aqui do Mato Grosso, para exemplificar, citar alguns exemplos mundiais. Eu vou citar um que todo mundo certamente conhece, que é a cidade de Dubai. Dubai é hoje uma das mais espetaculares, recentes, novas cidades ao redor do planeta, que foi construída a partir de uma riqueza natural que existia na região, que é o petróleo. Só que hoje, né, a cidade de Dubai, menos de 10% de tudo que movimenta a economia de Dubai vem daquela região ali do petróleo. Mais de 90% já é do comércio, já é dos serviços, da atividade econômica que foi gerada a partir dessa riqueza. Então, o estado de Mato Grosso é algo mais ou menos parecido com isso. Né? Parecido por quê? Porque o petróleo é uma riqueza finita, ele é a grande fonte energética do planeta, mas do século passado. Não é desse século, não será dos próximos. Porque primeiro, ela é finita, segundo, porque hoje ela é muito emissora de carbono, que virou
né, uma figurinha conhecida e não desejada da humanidade em função do aquecimento global. No nosso caso aqui, nós temos uma outra riqueza natural, que é a capacidade de produzir alimentos. E a humanidade, se você olhar ao longo de toda a nossa história, a trajetória da humanidade, né, houveram muitas evoluções, muitas, né? Fantástica a evolução da humanidade ao longo dos séculos, dos milênios aí. E muita tecnologia, muita coisa se inventou, muita coisa se modificou. Na área de energia, por exemplo, hoje nós temos dezenas de formas diferentes de produzir energia, pesquisadas, sendo desenvolvidas, que serão tecnologias do futuro, mudando completamente as matrizes de hoje, que mudaram as do passado e que vai mudando muito rapidamente. Agora, a forma de alimentar o ser humano ainda é a mesma como se fazia há milhares e milhares e milhares de anos, que é produzir proteínas vegetais para alimentar o ser humano e produzir proteínas vegetais e animais também, transformando as vegetais em animais e alimentar o ser humano. Então, essa tecnologia não se inventou nada diferente daquilo que nós fazíamos, claro. Hoje é trator, antigamente era o arado, antigamente era na enxada, mas a forma, na essência, continua a mesma para alimentar o ser humano. Então, essa riqueza natural, nós temos muito aqui, é um território fértil, com grande capacidade de produzir alimentos, né? Não dá para se imaginar que daqui a 20 anos, 30 anos, 100 anos, né, não vai ser assim que vai se alimentar o ser humano. Então, essa atividade econômica ela é muito perene. Então, tecnologia vão chegar, vai melhorar a produtividade, a eficiência, os tratores serão mais modernos, as colheitadeiras mais modernas, mas vamos ter sempre uma atividade econômica que vai estar em alta durante os próximos décadas, séculos e talvez milênios. E dentro desse crescimento econômico começam a surgir outras oportunidades, o da agroindustrialização, indústrias ligadas ao agronegócio. Eu cito um aqui, eu falei de petróleo, né? Então, um concorrente forte do petróleo que nós temos no nosso estado é o etanol de milho. Então, nós já somos o maior produtor brasileiro do etanol de milho. Grande parte da frota que anda no Mato Grosso e uma boa parte do Brasil não é movida a petróleo, é movida a etanol. As nossas matrizes energéticas são todas limpas, são renováveis. O etanol é renovável porque ele vem a partir do milho, que é uma fonte que se renova todos os anos na sua produção. Então, essa bioindústria, o turismo ecológico, nós temos grande potencial de turismo ecológico aqui. Nós temos potenciais minerais gigantescos que estão sendo descobertos, alguns já explorados no estado. Então, nós temos aí potencialidade de um estado que vai continuar crescendo pela sua principal vocação, que é produzir alimentos, e a partir deles vai se potencializando uma série de outras atividades, principalmente da industrialização desses produtos primários e, na sua esteira, uma série de outros agregados que certamente tem feito e vai continuar fazendo do Mato Grosso, dessa região do Brasil, um foco ainda de grandes oportunidades para investir e para tirar bons resultados. Fica o convite para os europeus, para inclusive o potencial turístico citado pelo governador aí, cidades lindas, destinos espetaculares, esse turismo rural, esse turismo ambiental, que pode ser muito explorado, ainda pode crescer muito, principalmente com a visita de turistas estrangeiros. Governador, educação. A gente fala do Mato Grosso do futuro, desse estado projetado para continuar sendo um grande celeiro de alimentos, embarcando cada vez mais tecnologia e conhecimento. Eu vi que vocês têm um projeto, o Plano Educação 10 anos, queria que o senhor falasse um pouquinho disso e, na esteira disso, falar do investimento. Foram 30 mil Chromebooks entregues recentemente para alunos da rede estadual. Falar um pouco disso, porque tem a ver com essa história de preparar essa juventude para que o Estado se fortaleça e seja ainda mais, uma potência ainda maior no futuro. Quem está nos acompanhando agora nesse momento, se é europeu, não conhece muito o Brasil, né, se é português, conhece um pouquinho da nossa ligação umbilical que nós temos de mesma cultura, mas nós brasileiros, a grande maioria conhece um pouco aí, com diferentes perspectivas, óticas diferentes, mas todos nós conhecemos um pouquinho do nosso Brasil. E sabemos que aqui, nesse canto do nosso país, nesse canto aqui do globo terrestre, nós não somos bons em algumas coisas. Na cultura brasileira, nós não somos muito bons em planejamento e depois em transformar esse planejamento em resultado, entregar resultados, principalmente numa visão de médio e longo prazo.
E a educação, o mundo sabe disso, os países mais desenvolvidos ao redor do planeta fizeram isso, investiram e plantaram e colheram resultados muito consistentes na área educacional. Então, o país tem aqui hoje uma dívida grande nesta área de se fazer da educação pública a sua grande fonte de oportunidades para a maioria da sua população. No estado de Mato Grosso, nós não somos diferentes da média brasileira, tínhamos e temos grandes desafios e estamos implementando um conjunto de ações e estratégias que nós não inventamos a roda, nós fomos aprender, né, com os melhores estados brasileiros, com as boas experiências do país, copiamos tudo aquilo que deu certo em algum lugar, alguma coisa até fora do país, e montamos um planejamento baseado nessas experiências já implantadas e que deram certo, copiamos isso, compilamos isso, traduzimos isso num plano, estamos colocando em prática aqui, queremos em 10 anos estar entre as 5 melhores educações do país. É uma série de ações muito bem articuladas entre si, que passa por grandes investimentos em infraestrutura escolar, em tecnologia, porque hoje os alunos, as crianças, talvez do mundo inteiro, né, de grande parte do planeta, são crianças que têm um novo modelo mental, um mindset é um mindset tecnológico, né, que estão muito adaptadas à tecnologia. O celular faz parte do dia a dia da criança, com um pouco mais de um ano, a mãe já está docando o celular ali com um brinquedinho, com um joguinho, né, depois vem o iPad, o computador, quer dizer, é uma nova forma de encarar o mundo. Então, isso tem que estar presente na sala de aula, por isso que nós estamos colocando todas as crianças, em breve, nós estamos fazendo um piloto agora com 30 mil jovens, para aprimorar as plataformas que estão disponíveis aqui conosco, a testar um pouco ali alguns ajustes, mas nós queremos todos os alunos, a partir da 7ª série, depois da alfabetização, ele poder ter um notebook. Nós estamos caminhando, eu disse, para fazer não a escola de tempo integral, mas uma educação de tempo integral. O aluno fica 4 horas na escola e à tarde, no contraturno, de manhã ele vai, faz 4 horas na escola, volta para casa no contraturno, ele vai ter um notebook ali que ele vai abrir e vai poder ter algumas aulas online, aulas de reforço, de matemática, de português, aula de educação financeira, algumas aulas transversais para complementar a formação dessa criança, desse adolescente, porque estas crianças e adolescentes, eles estão muito mais acostumados a ficar ali horas na frente de um celular, na rede social, no computador, né? Então a gente tem que adaptar a linguagem educacional a esta realidade e a essa característica que essa nova geração, no Brasil e no mundo, seguramente tem em grande parte dos países, e temos tecnologia para isso. A internet, né, permite isso hoje, coisa que há 20 anos atrás, 10 anos atrás, grande parte do país não era possível. Então, nós estamos caminhando para essa chamada educação de tempo integral, porque a escola de tempo integral é um sonho que se fala no Brasil há muitos anos, né, demandaria muito mais investimento, construir muito mais escola, aumentar muito mais o custo, e demoraríamos talvez muitas décadas, talvez séculos para atingir isso. E uma educação dessa forma, metade do tempo na escola e uma parte em casa, ali no notebook, no Chromebook, isso torna possível fazer dessa educação aquilo que muitos países, principalmente os países asiáticos, já fizeram e estão muito adiante aí de nós brasileiros e talvez de muitas partes do mundo numa educação realmente com mais formação e qualificação desses jovens para os mercados. Governador, para finalizar esse nosso bate-papo aqui, eu queria que falasse, que a gente voltasse, revisitasse as possibilidades de novos investimentos no Estado. O senhor falou a respeito da cadeia em torno do agronegócio, com diversas oportunidades, mas, por exemplo, Cuiabá. Cuiabá é uma cidade que a gente pode chamar já de uma cidade moderna, que atrai já investimentos em tecnologia, em uma série de coisas, e eu acho que reforçar essa imagem de que uma cidade ou um estado que tem como sua força motriz o agro, não se distancia desse novo momento mundial de outras oportunidades. Aqui na Europa se fala muito, por exemplo,
dos nômades digitais, ou seja, empresas e prestadores de serviços que podem morar onde eles escolhem morar, porque ele estando conectado, ele faz o negócio dele de onde ele estiver. E não é diferente para um estado tão bonito, tão, como a gente já falou, tão estruturado para o futuro, com tudo isso que o senhor está contando aí, reforçar um pouco essa imagem, principalmente aqui para fora, porque, infelizmente, mais uma vez eu repito, a imagem que vem do Brasil para a Europa, de maneira geral, não é boa. É uma imagem desgastada, é uma imagem da criminalidade, é uma imagem... Bom, tudo que a gente já sabe. Mas pior ainda é de alguns estados, ou da maior parte dos estados, que quase não se fala. Né? Aqui na Europa se fala Rio, São Paulo, Brasília, por causa de ser a capital, e alguns estados do Nordeste. A maior parte dos estados não é nem citado como potencial destino de investimento para grandes grupos que possam entender no Brasil, nesse mercado só no Brasil, 200 e tantos milhões de consumidores, é metade do que tem na Europa inteira, um potencial de crescimento para suas empresas aqui da Europa. É muito comum, assim, que hoje em dia, né, a gente... essas ferramentas modernas, o mundo moderno, ele tem algumas características talvez muito típicas em qualquer país, e até muito típico a qualquer cidadão. Primeiro, tem muita informação circulando. Quando tem muita informação circulando, a nossa mente começa a ficar muito seletiva e começa a reter pouca coisa, né? Porque é uma forma até de se proteger, porque a gente tem tantos inputs diários de informação nas redes sociais, nos grupos, nos WhatsApps, nos grupos, né, de comunicação que cada país faz ali, usa com mais frequência, e a gente fica muito seletivo. Um exemplo disso, que todo mundo conhece, né? Quantos números de telefone a gente usa, né, conhece e guarda na memória? Eu só sei o da minha esposa, normalmente sabe 1, 2. Há muitos anos atrás, a gente guardava aí 100 números de telefone. Então, as nossas mentes, né, não retém muita coisa. E aí começam alguns fenômenos, né, que as coisas negativas, né, que você falou, que as imagens negativas do Brasil, que chegam na Europa, elas têm a capacidade de fixar mais do que as coisas positivas. E aí, né, ganha-se mais repercussão quando tem um incêndio na floresta, quando acontece uma prática de crime que assusta, e isso, infelizmente, acontece no Brasil. Né? Infelizmente, as leis brasileiras, e eu digo isso com muita tranquilidade, eu acho que são muito frouxas para combater, né, de maneira um pouco mais robusta e com resultados mais eficientes o crime e os criminosos no nosso país, e a consequência disso é que vira e mexe, né, escapa aí para o mundo imagens, notícias que são negativas e elas acabam marcando a mente de muitas pessoas. Porém, né, quem vive aqui no Brasil, quem vem aqui e conhece, sabe que é muito diferente daquelas imagens. Né? Nós temos um país onde você vive com muita tranquilidade, onde nós temos segurança jurídica, onde nós temos grandes oportunidades em diversas áreas, um país muito grande. Né? Só o meu Mato Grosso, só o meu estado, o nosso estado que eu tenho a honra de governar nesse momento, eu dizer, é maior do que a França junto, é maior do que a Inglaterra junto, na Alemanha. Então, assim, é um estado muito grande, é um país muito grande, né? Com uma população, que você disse, é a metade da Europa. Nós temos muita potencialidades na área de turismo, na área né, de produção de alimentos, da indústria, na área de mineração, de tecnologia. O Brasil tem empresas de ponta na aviação, por exemplo, né? Uma das grandes empresas mundiais, a Embraer, está aqui no país. Então, nós temos grande capacidade, né, de continuar sendo um player global importante, estamos entre as 10 mais importantes economias do planeta, com grande capacidade de crescer. Porém, precisamos de um governo aqui no nosso país, mas é um problema nosso, que faça mais as coisas corretas, que tenha mais capacidade de tomar decisões corretas, fazer o que é necessário e não fazer apenas o que é possível, como se diz por aqui, fizemos o que é possível, mas nunca fazemos aquilo que é necessário fazer. E aí continuamos tendo muitas oportunidades em todas as áreas. Né? No meu estado, né, a área de produção de energia verde, né, algo muito relevante. Podemos produzir, né, toda uma cadeia,
né, de alimentos, toda ela verde, desde a produção da energia, a produção dos adubos verdes, né, fazendo amônia verde. Então, nós temos grande potencialidade em diversas áreas que elas precisam ser exploradas. Às vezes não tem, né, capital suficiente dentro do país ou expertise e tecnologia suficiente, e qualquer investidor que para cá vem sempre é bem-vindo, tem segurança jurídica, né, os processos de licenciamento eles estão ficando e tendem a ficar mais ágeis, criando um ambiente favorável para o investimento dos empreendedores brasileiros e de qualquer parte do planeta, e tem muita gente de vários países. Apesar do Macron falar mal do Brasil, nós temos muitas empresas francesas aqui que desenvolvem grandes negócios no país, são todas bem-vindas, e tem aqui, apesar da hostilidade do Macron, todos os franceses são bem-vindos, inclusive ele, se quiser topar o desafio de conhecer o Mato Grosso, conhecer a agricultura brasileira e conhecer a Amazônia, antes de ficar falando mal dela por aí. O Macron está falando menos ultimamente, porque ele está com muito problema lá para resolver, ele está mais focado nos impostos dele. Que ele cuide da casa dele e lá fica dando palpite, apontando para o quintal do vizinho. Tá certo. Governador, eu quero agradecer. Da próxima vez que eu for para o Brasil, eu vou incluir Cuiabá no meu roteiro para ir cumprimentá-lo aí. Muito obrigado pela gentileza. Mais uma vez eu reforço aqui a gentileza e todo o trato da sua equipe para com a Connect TV, aqui de Portugal e aí do Brasil. Muito obrigado. Suas considerações finais, governador. Obrigado, Edson. Foi um prazer falar contigo e com todos que nos acompanharam nesse momento, e posso assegurar a vocês que vamos continuar aqui, né, até 2026, quando termino o meu mandato de governador do estado de Mato Grosso, né, cuidando desse cantinho, ajudando a cuidar desse cantinho aqui do Brasil, e tenho absoluta convicção de que vamos continuar crescendo no agronegócio, vamos continuar produzindo alimentos, que é a nossa grande vocação, vamos aumentar a nossa participação na indústria desses produtos que com muita competência nós fazemos aqui, e vamos ter aqui um território sempre de oportunidades, e todos que quiserem conhecer, visitar as enormes oportunidades que o Mato Grosso e o Brasil têm, serão todos muito bem-vindos aqui, e pode ter certeza que vamos fazer tudo isso, vamos continuar crescendo, respeitando o meio ambiente e dando ao mundo um dos grandes exemplos de desenvolvimento sustentável, que é o que nós fazemos aqui no Mato Grosso. Grande abraço a todos e foi um prazer, e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. Esse foi o governador Mauro Mendes, do estado do Mato Grosso, numa entrevista exclusiva para o nosso Política em Foco. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Continuem conectados com a Connect TV.